Eu creio que vai ser poderoso, irmãos. Salmos de número 24, diz assim, quem achou é o verso 1 em diante, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou-a, e ele sobre os mares, sobre as correntes, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus, de Jacó. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém? Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse o Rei da Glória, irmãos? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Repita comigo: o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. O Senhor, por favor. Amém, irmãos? Então, o tema da palavra de hoje é: Jesus é a porta. Repita comigo: Jesus é a porta. Então nós temos um grande paradigma, um grande paradoxo do Antigo Testamento e do Novo. Ou vamos dizer, antes de Cristo e após Cristo. O mundo espiritual consiste em desfrutar de portas que representam níveis de autoridade espiritual. Isso fala de níveis de fé. Eu acesso ao reino espiritual com autoridade através da fé. Fala por mão do seu lado: cada um tem uma medida de fé. Tem pessoas que têm uma medida de fé que ele crê tão forte, ele tem essa fé muito grande, já teve muitas experiências com esse tipo de experiência de fé, que é o quê? De curar enfermos, de expulsar demônios. Outras ainda estão em outros níveis. Então o nível de fé determina a autoridade. Então o nível de fé que você tem hoje determina a autoridade que você tem no nível espiritual. Amém? Quem está compreendendo diz amém? Então o nível que você tem de fé determina a sua autoridade no nível espiritual, aquilo que você traz à existência. Se eu creio que eu sou salvo, você traz à existência a sua salvação. Amém? Quem crê que você é vencedor, você traz à existência. Quem crê que você pode curar no nome de Jesus, você vai operar milagres acontecendo através de você. Isso depende do nível de fé. Em João 10 diz, verso 9, o Senhor disse: eu sou a porta. Fala comigo. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O que Jesus está dizendo aqui? Haverá um livre acesso no reino espiritual. Se você tem entendimento hoje que Jesus é a porta, você tem livre acesso. Eu li semana retrasada, acho que foi semana retrasada que nós lemos o livro Quarta Dimensão com o pessoal do curso, e ele fala sobre isso, de você ter o acesso. Pensa num armazém, ele fala no livro, de um armazém, e você pode usufruir desse armazém a qualquer momento. E você pode, irmãos, através da porta que Jesus, o acesso que Jesus, você tem livre acesso. Infelizmente tem muito cristão que não tem esse entendimento de que eu tenho esse livre acesso através de Jesus. Então no reino espiritual eu posso tomar posse de coisas que talvez no natural pessoas não conquistam, pessoas não avançam. Então isso quer dizer que Cristo temos o livre acesso nesse mundo. Ele quer que sejamos as portas de bênçãos, de salvação para as pessoas agora. Então Jesus é a porta de acesso espiritual, amém? Agora Jesus, Ele quer te transformar numa porta para as pessoas ter acesso a Ele. Deus, Ele quer te usar de tal forma, irmão, para que as pessoas tenham acesso a Jesus através da sua vida, através de milagres, através de conhecer Jesus. Jesus tirou o poder de Satanás de fechar a porta para os servos de Deus. Então havia uma legalidade no Antigo Testamento. Quando o homem pecava, quando o homem falhava, o diabo ele tinha esse acesso, ele tinha esse poder do quê? De fechar as portas, de fechar aquilo que Deus tinha para esse povo. Quantas vezes, irmãos, o povo de Israel sofreu por conta da sua iniquidade, por conta de talvez rebeldia, talvez de
decisões erradas, e ali não desfrutaram do melhor de Deus. Nós falamos por irmãos lá do hoje, nós podemos desfrutar, irmão. Eu não sei como você tem vivido hoje, mas você pode desfrutar do melhor de Deus, amém? Você pode desfrutar do melhor do Senhor, você pode desfrutar do melhor do banquete dele. Ele tirou Satanás do domínio sobre a morte. Apocalipse capítulo 1, 18, não precisa abrir. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da vida e da morte e do inferno nas minhas mãos. Então fala para a pessoa, sei lá, Jesus tem a chave da vida e da morte, irmão. Então Jesus, ele tem o acesso, Jesus, ele tem a chave na mão dele. A Bíblia diz também, um texto de Crônicas, eu não vou ler, fala que Ezequias, né, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E a Bíblia diz que o pai dele, ele foi um rei incoerente, era conhecedor da palavra, era do povo de Deus, e Acás fez tudo errado. E aí veio Ezequias e começou a mudar tudo. No primeiro ano do reinado de Ezequias, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então a primeira coisa que Ezequias fez ali, ele começou a reconstruir as portas do templo, reconstruir aquilo que Deus ele tinha. Trouxe os sacerdotes e os levitas de volta. Acás tinha expulsado, tinha acabado com os levitas, com o povo de Deus, por conta das decisões erradas. Foi um mau rei. Ajuntou na praça oriental e disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai na casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. O que Ezequias falou? Acabou com tudo, tira tudo que é impuro, tira tudo que está no pecado. Nós vamos trazer de volta a presença de Deus para esse lugar. Então Ezequias houve uma reconstrução. Quando Ezequias iniciou o seu reinado, a primeira providência foi estabelecer uma grande limpeza. Quem concorda comigo? Você conheceu Jesus, começou a vir uma limpeza, irmãos, de Deus. É óbvio que uns demoram um pouquinho a faxina, demora mais tempo, mais anos. Outros não, às vezes é instantâneo, às vezes larga vício, larga algumas coisas, a limpeza é rápida. Outros não. Fala para a pessoa lá, cada um, o Senhor trabalha diferente. Tem uns que Deus ele vai trabalhar mais tempo, tem outros que não, é rápido o processo de transformação. Mas aqui Ezequias, ele decidiu fazer uma restauração no templo, que foi uma porta de destruição por causa de Acás. Depois Ezequias houve uma transformação, uma restauração, e novamente abriu as portas do templo. É engraçado, irmãos, que aqui conta ainda um pouco do Antigo Testamento. Havia homens que infelizmente Deus levantava, mas por algumas circunstâncias tomavam decisões erradas, e Deus começava a tirar do reinado e levantava outro. Aqui foi o segundo caso. Aconteceu com Saul e Davi, aconteceu agora com Acás e Ezequias. Precisamos ser radicais com tudo que impede você entrar por essa porta, irmãos. O que talvez tenha te impedido de você entrar nesse acesso no mundo espiritual, de você trazer à existência aquilo que você tem dentro do seu coração. Precisamos ser radicais de tudo aquilo que impede você de viver o melhor de Deus, a abundância, a graça. O que Satanás pode usar como estratégia para impedir de acessar as portas que o Senhor abre. Não é os pontos ainda, tá? Mas você separou aqui 2 pontos, mas não é os pontos que eu quero enfatizar. Então, uma das coisas que Satanás usa é uma adoração que não seja para Deus. Isso aconteceu muito no Antigo Testamento. Deus começava a libertar o povo de Israel, o povo hebreu, e ali, infelizmente, eles começavam a entrar num momento de adoração a outros deuses, e ali eles começavam a ser escravizados novamente. Mateus 4:8 diz que Deus, Jesus na verdade, e com a permissão de Deus, foi levado ao monte. Diabo teve uma tentação ali. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, houve uma tentação, e Jesus passou pelo teste dessa tentação. Em 40 dias e 40 noites ele esteve de jejum. E no verso 10 é muito interessante que Diabo levou ele para o monte mais alto, mostrou todos os reinos e a sua glória. E deles disse: tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao somente Deus te adorarás, e somente a Ele darás culto. A adoração a Satanás são altares que construímos quando deixamos de servir a Cristo, para nos envolver com desvios
impostos pelo inimigo. Então deixa eu te dizer, irmãos, já eu posso me converter e no meio do caminho eu me desviar e começar a colocar outras coisas dentro do meu coração? Sim. Quantas e quantas pessoas, irmãos, ou até mesmo a palavra de Deus, colocaram outras, seja pessoas, seja circunstâncias, seja qualquer tipo, na frente de Deus? A adoração a Satanás são altares construídos, como eu falei. A adoração pode ser diretamente ao diabo, mas na maioria das vezes, irmãos, usa como objeto de adoração. Então não há ênfase, tá? Sobre a adoração hoje, mas uma das coisas que nos faz nós desviarmos do olhar e viver aquilo que Deus ele tem, é a adoração que não seja a Deus. Por que o diabo enfatizou os reinos para o Senhor Jesus naquele momento? Porque ele sabia que o povo já tinha uma mania, já tinha, a consequência de adorar outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Ou seja, muitos estão presos adorando aos seus problemas. Quantos de nós, irmãos, adora mais a Deus que os problemas? Adora os problemas mais que Deus. Vamos mudar aqui. Quantos estão, vira e mexe, nós estão com os pensamentos nos problemas? Não consegue dormir, não consegue ter um relacionamento porque tem problemas, não consegue descansar, desfrutar do melhor de Deus. Por quê? Por causa de problema. Quem tem problema diz amém aí, irmão? Amém. Então fala para o pessoal do celular, não fuja do problema. Eu tenho uma administração uns tempos atrás e ele fala assim, irmão, tem muito se ensinado para fugir do problema, mas não, o problema é para ser resolvido. E o pastor fala, irmão, resolva o problema, porque quando você resolve o problema, você vai desfrutar do melhor. Então o problema é para ser resolvido, irmãos. Amém? Então, mas não é para você ficar 24 horas sem problema. Infelizmente, nossos pensamentos são nos problemas, porque é nisso que nós pensamos todos os dias. Outros ficam presos no dinheiro, adorando o dinheiro, irmãos. Fica inquieto, fica angustiado. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar no quesito, às vezes, de trabalhar, de correr atrás. Não, estou dizendo o quê? Que você não ficar inquieto, ficar perturbado no quesito do quê? Não descansar e confiar que Deus ele já fez tudo por nós. Quem crê que Deus ele já fez tudo, irmão? Amém. Então tem gente que vive adorando o trabalho, 24 horas no trabalho, outros a família. Nós temos ensinado sobre família, mas também, irmãos, eu estava falando isso na célula semana passada. A obra de Deus ela é uma via de mão dupla. Você não pode abandonar 100% da sua família, que é o primeiro ministério, amém? Mas tem muito que abandona o reino de Deus para focar na família, e também não é o objetivo. Deus nos ensinou. Se você parar para analisar, Jesus largou os seus e foi andar com os discípulos. Quem concorda comigo? Mas ele tinha o equilíbrio. Então tudo na nossa vida tem que ter o equilíbrio. E por aí vai, irmãos, pode ser outras coisas, pecado, futebol, outras coisas. Então a adoração é aquilo que toma a maior parte dos seus pensamentos. Então pergunta para você mesmo: o que eu tenho pensado todos os dias, 24 horas, ou o maior tempo do meu dia, ou durante a semana? O que tem tomado seu pensamento, irmão? O que tem te angustiado? Então, adoração é tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus. Adoração é tudo que colocamos em primeiro no nosso coração. Outro ponto que o diabo ele age muito é a fé no pecado. Vou explicar para vocês. Eu disse que muitas pessoas têm mais fé na força do pecado que na força de Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? É quando eu creio, é óbvio que o pecado existe consequência, amém? Mas é quando nós entendemos isso, mas não temos clareza que Jesus ele já viveu, já morreu pelos nossos pecados. Nós não temos clareza disso. E aí eu vivo mais na fé do pecado, eu vivo uma vida de acusação do que uma vida de libertação. Quem ele diz amém? Amém. Em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Esses dois versículos apontam dois tempos, antes de Cristo e após Cristo.
Em Isaías fala de homens sem obras da cruz, mas em Romanos fala do sacrifício de Jesus. Fala para o irmão do lado: o sacrifício de Jesus é suficiente. Então deixa eu te dizer, irmão, mas sobre a graça ela sempre vai transformar. A graça ela não vem para te acariciar, ela vem para te transformar. Jesus disse, quando a mulher foi premiada do teto, que ele falou: vai e não peques mais. Não quer dizer que Jesus não daria graça para ela, mas certamente, talvez no dia que se ela fosse pega de novo, Jesus não estaria presente e ela ia morrer. Então, a graça, ela veio para transformar. Fala para o outro lado: a graça, ela nos transforma. Paulo disse que o salário do pecado é a morte. De fato é verdade, irmãos. Porém, ele está fazendo um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. O pecado está resolvido na cruz do Calvário. Você não vai vencer o pecado. Se você já aceitou Jesus, Jesus já venceu por você. Amém. A questão é: eu tenho que crer nisso, eu tenho que exercer fé nisso. E quando eu exerço fé, mas aí me dá a libertinagem para me fazer o que eu quero. Não, na verdade você entendeu errado. Quanto mais eu tenho a graça, quanto mais eu tenho clareza, mais eu não quero falhar. Quanto mais amor eu tenho de Jesus, mais eu não quero entristecê-lo, o Espírito Santo. E quando eu entendo isso, automaticamente eu começo a ser transformado. Eu começo a parar com aquilo que me faz mal. A força do pecado não está no próprio pecado, e sim quando o diabo convence a sua vida, irmão. Quando ele te acusa, quando ele te paralisa. Quantas pessoas eu vi paralisar, irmãos, porque tinha dificuldades? Não vou fazer nada na cela por causa disso. Briguei com a mulher, briguei com a esposa, briguei com meus pais, hoje eu não vou levar nada. E aí, irmãos, não vive uma vida de acusação. Fala para a pessoa do seu lado: você é filho, irmão. Você é filho. Pensa comigo: você é como filho. Seu filho era com você, amém? Você fica bravo? Sim ou não? Mas deixa eu te dizer, você larga ele de mão e vai ver sua vida e deixa ele para lá? Não. Se a Bíblia diz em Mateus 6, se nós sabemos como cuidar dos filhos naturais da nossa vida, quem dirá Deus, irmãos? Então Deus, ele cuida de nós, mas temos que ter clareza nisso. Não crer que o pecado ele pode nos afastar de Deus no quesito do quê? Da autoacusação. A força do pecado não está no próprio pecado, como eu disse, e sim quando o diabo convence a sua vida, e assim agora está afastado de Deus. Resolvi isso ser chamado fé no pecado. Obrigado, irmão. Em Romanos 8, capítulo 38, abre comigo, irmãos. Romanos 8, 38, verso 39 também, diz assim: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Fala comigo: nada será capaz de separar do amor de Deus. Então não tem nada, irmãos. Não tem nada que pode separar do amor de Deus. Não há homem, não há diabo, não há demônio, não há nem o próprio Deus, até porque Ele enviou o seu Filho. Então, Deus decidiu nos dar o seu Filho. Quero liberar, fé no seu coração e dizer algumas verdades. Aí eu quero entrar nos pontos, tá? Então, os dois pontos antes, não é o ponto que eu quero enfatizar, mas uma das coisas: uma adoração que não seja para o Senhor, e a outra, fé no pecado. Quando eu tenho fé no pecado, no sentido do quê? Me paralisa, me faz duvidar da salvação, me faz duvidar se eu sou amado de Deus. Automaticamente eu não desfruto do melhor de Deus. Quantos querem desfrutar do melhor de Deus? Amém? Irmãos, por que é muito pouco visto curas, milagres e prodígio hoje? Porque as pessoas barganham com Deus. Eu só posso operar aquilo que eu estiver bem. No dia que eu estiver bem, no dia que eu estiver bem, brigado com meu marido, no dia que eu não estiver brigado com a minha esposa, no dia que eu não tiver, não sei se vou dar um exemplo aqui, mas eu não sei se o Wesley e a Brenda já brigaram, né? Já estão umas 2 semanas de casado, mas por que, irmãos? É normal, mas a questão é: o que eu faço com isso? Minhas circunstâncias. Quando eu falho, quando eu piso na bola, quando eu peco, porque quem peca aqui
diz amém? O que eu faço com isso? Qual é o meu posicionamento? Eu desfruto do Senhor ou eu me paraliso? Então eu quero liberar a fé no seu coração, amém? Primeiro ponto que eu quero compartilhar está em 2 Coríntios 5,17. Abre comigo. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Fala comigo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele se tornasse justiça de Deus. Fala para o irmão do lado, você é justiça de Deus, irmão. Então, o primeiro ponto que eu quero falar: as portas já estão abertas e a glória do Senhor já está liberada sobre você, amém, irmão? Então está na hora, irmãos. Eu sei que nós temos falado muito de emoção, mas está na hora de nós levantarmos. Você é filho de Deus, amém, irmãos? Amém. Quem é filho de Deus diz amém? Amém? Mas a questão é: eu ando como filho ou eu ando como ainda mendigo? Ou escravo, né? Um servo. Na verdade, os céus já estão abertos para nós. Eu sei que tem um louvor lá que se abre o céu, não, mas o céu já foi aberto, irmão. Jesus, quando ele falou está consumado, ele é a porta de acesso para o céu. É muito interessante que tudo que Deus fez, ele começou do céu para a terra. Quem concorda comigo? A Bíblia diz em Gênesis que o Senhor fez os céus e a terra. Quando Jesus estava na cruz, ele está consumado, amém? E a Bíblia diz que o tempo se rasgou de cima. Então tudo começa do céu. Então Deus, ele decidiu no céu te salvar e te enviar o seu Filho. Então as portas já estão abertas para você desfrutar do melhor de Deus, irmãos. Mas a questão é: eu tenho entrado nessa porta com acesso? O seu desafio é confiar que as portas já são acessíveis a você. O Senhor já abriu a porta da felicidade. Você pode ser feliz, amém, irmão? Tem gente que vive infeliz, é cristão e vive uma vida de infelicidade, angustiado, amargurado. Por quê? Não entendeu que a felicidade é em Jesus, que a felicidade é Cristo. Continuando, Deus nos deu uma vida de paz, irmão. Quem quer paz diz amém? Mas na verdade Deus já nos deu paz. Havia uma promessa para o povo de Israel, Canaã. Quem lembra de Canaã aqui? E Hebreus, se não me falha a memória, Hebreus 11 fala sobre isso, o descanso de Deus. Hebreus mostra um pouquinho da história Então, Canaã era o descanso de Deus. Era o descanso onde o Senhor ia falar: desfruta do melhor. Vamos dizer que era o Éden que Deus queria restaurar. Mas não entenderam, murmuraram, reclamaram. E a Bíblia diz que muitos, infelizmente, morreram no deserto. Infelizmente, tem muitas pessoas, por conta de não descansar do provedor, daquilo que Deus está provendo, não desfruta da paz. Acesse com fé a obra de Cristo e não nas suas obras. Tem muitas pessoas confiando nas suas mãos, não. A Bíblia diz que as nossas obras são como panos de imundícia, nossas obras. Para Deus não serve para nada. Mas quando nós fazemos com o Espírito Santo de Deus, fala para a pessoa do lado: é prata, é ouro e é pedras preciosas. Então, Deus ele reconciliou, irmãos, e as portas já estão abertas. Mas tem muitas pessoas ainda não desfrutando disso, não desfrutando do melhor de Deus. Deus quer que você desfrute na sua família, amém, irmãos? Deus quer que você desfrute na sua área financeira, amém? Eu quero profetizar que vocês, em nome de Jesus, amém, Jesus, vão alavancar na sua vida financeira, vão prosperar, vão viajar. Quem quer viajar diz amém? Aleluia! Irmão,
7 anos nós vamos estar viajando esse ano em nome de Jesus, amém? Estão pagando, graças a Deus. No mês da minha senhora estão viajando. Mas você tem que desfrutar, irmãos. Isso é graça. Desfrutar. Deus nos deu desfrute, amém, irmãos? Já faz tempo que eu não viajo. Você vai viajar no nome de Jesus, amém? A minha conta não está tão cheia. Vai prosperar, vai encher em nome de Jesus. Mas a questão é, eu creio nisso como filho? Eu creio que, independente de quem eu sou, Jesus já fez por mim. É óbvio que eu tenho que exercer fé. E a fé, eu acho que é mais difícil do que você fazer com as mãos, irmãos. Porque a fé, você tem que crer somente. Orar e crer. Então as portas, já estão abertas e a glória já foi liberada. Então quando eu creio que as portas foram abertas, as janelas do céu foram abertas, eu tenho acesso. A Bíblia diz que Jesus fala, né? Eu me tornei pobre para vos tornar-vos ricos. Rico não é só financeiramente, não. Mas financeiramente é bom também, mas não é só isso. Deus te fez servo para você viver um momento de vitória e de justiça de Deus. Então Deus se fez pecador para nós sermos justiça. Segundo ponto, um novo tempo já foi inaugurado, porque vivemos a glória da segunda casa, amém? Amém. Então, infelizmente usam esse texto muito errado. Ageu capítulo 2, abre comigo. Aí às vezes a pessoa é humilhada, ela passa por um momento de dificuldade, não, aí a pessoa vai e ora por ela. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não, já mudou. Isso aqui já faz 2000 anos atrás. Ageu 2,6 diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória essa casa, amém? Diz o Senhor dos Exércitos: minha é a prata, meu é o ouro. O Senhor diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e no lugar darei paz, diz o Senhor. Isso é chave para nossas vidas, irmão. Entenda que a obra do Senhor foi suficiente na cruz do Calvário, amém? Não existe mais sacrifício, não, tem que pagar um sacrifício para mim colher, não. O último sacrifício, a última obra, a última morte foi Jesus. Fala para a pessoa, o último sacrifício foi Jesus, irmão. Então a glória na segunda casa aconteceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Como eu disse, quando ele morreu na cruz, houve um acesso que não tinha. Houve um acesso que somente poucos têm. Tinha na época, no Antigo Testamento, somente reis, profetas e sacerdotes poderiam entrar na presença de Deus. E hoje nós podemos entrar para a glória de Deus. Então hoje eu só quero que você entenda que o novo tempo de Deus já chegou, através de Jesus, há 2000 anos atrás. Então não, hoje eu estou na primeira casa, amanhã não, a glória já está aqui. A glória de Deus da segunda casa já aconteceu. Então Jesus já morreu por nós. Então o novo tempo já foi inaugurado. O novo tempo já foi estabelecido por Deus. Irmãos, está na hora de nós darmos um passo de fé diante de Deus. Eu só posso viver o novo de Deus quando eu dou um passo de fé. E quando eu dou um passo de fé para Deus, Ele automaticamente dá vários passos diante de nós. E eu te pergunto hoje, irmãos, você vai viver essa glória da segunda casa, crendo que você é filho e desfrutar do melhor de Deus? Mas eu te passei muita coisa, já sofri muito, é óbvio. Mas talvez você não acessou ainda lugares que Deus quer que você acesse. Pensa comigo, eu tenho mais um ponto? Feche seus olhos por um segundo. Pense um armazém agora. Tudo que você deseja nessa terra. Só que antes, não olha para mim não. Olha para esse armazém. Existe um armazém aqui. Pense que esse prédio aqui é um armazém daquilo que você deseja para sua vida. Mas para você entrar nela, existe uma chave. É somente Jesus. E você pode ter acesso de tudo que você deseja nessa terra, irmão. Pensa comigo.
Entra nesse armazém agora e começa a crer por fé que Deus ele vai te dar nesse ano. É seu apartamento, é sua casa, é filhos, é um casamento. Pensa aí e fala, Senhor, toma posse. Eu estou falando no natural, tá? Eu vou falar ainda no espiritual. Pensa comigo, acessa esse armazém e fala, Senhor, através do Senhor. Agora pensa comigo, irmãos. Normalmente eu vou no shopping com o Theo e eu levo ele ali na ReHap e ele começa a ver aquele armazém gigantesco lá. E ele começa a pegar. Ele nem sabe se tem dinheiro, mas começa a pegar. Por quê? Porque ele sabe que cedo ou tarde, uma palavra que ele falar, ele pode tocar o meu coração. Às vezes ele nem sabe que eu tenho recursos para comprar aquele presente. Não é assim nós com Deus, irmãos. Você está num grande armazém. Mas a primeira coisa que nós não temos um coração de criança aqui. A primeira coisa que nós pensamos, nós não temos dinheiro, nós não temos recursos. Mas Deus te fala hoje, eu não ligo para o financeiro. O que você necessita hoje, filho? Porque os céus já estão abertos, as portas já estão abertas através do meu filho. Amém? Pode olhar para mim? Então a porta já tem acesso, irmãos. E depois que eu estava lendo esse esboço e orando, eu vou me desafiar, começar a orar para Deus e falar, Deus, eu quero isso, quero aquilo, quero. Porque quando você se desafia, você tem duas coisas a acontecer. Deus falar não, que não há tempo, ou Deus falar espera. Porque a Bíblia diz que Deus ele satisfaz os desejos do nosso coração, amém? Do filho. Quem é filho diz amém? Amém. Espiritual. Terceiro ponto, as portas estão abertas para que entre o Rei da Glória, amém? Apocalipse 3:7 diz, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave da vida, de Davi, que abre porta que ninguém fechará, e fecha a porta que ninguém abrirá. Jesus está voltando, fala para a pessoa do lado, Jesus está voltando, meu irmão. E a pergunta é, quando eu falo isso, Jesus está voltando, qual é o seu sentimento? Não volta não. Qual é o seu sentimento, irmão? Não é? Seu coração se enche de acusação? Ou você está com aquele bravo dentro do seu coração, Senhor, volta logo, Maranata. Qual tem sido o seu sentimento de buscar o reino? Alguns serão, a Bíblia diz, né, que alguns serão apenas salvos, mas outros serão arrebatados. Quem quer ser arrebatado diz amém, irmão? Amém. E depois voltarão com Cristo nas nuvens para julgar Satanás e seus demônios. E esse dia será fantástico. Pensa comigo, irmão. Que vai ser um dia glorioso, né? Eu creio muito que nós vamos ir em nome de Jesus. E nós vamos vir sobre a terra depois de 1000 anos, o ano milenar, vamos vir sobre a terra e vai ter o julgamento das nações. Pensa comigo, nós pisamos na cabeça do diabo, dos demônios. E esse dia será muito poderoso, fantástico para os crentes vencedores que estarão do lado do Senhor. Como diz, será um dia memorável. O dia do Senhor e dos seus vencedores. Fala para a pessoa do lado, você é escolhido de Deus, amém? Abre comigo Mateus 22:14. A Bíblia diz, 22:14 de Mateus, por muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que quer dizer isso, irmãos? Deus ele chama todos para o seu rebanho, amém? Deus ele chama todos para reinar com ele, amém? Mas não são todos que vão reinar, infelizmente. Muitos serão salvos e glória a Deus por isso. Mas o Senhor tem escolhido um grupo que chamará de vencedores. E esse, Ele dará uma coroa. Fala para o seu lado, Deus vai dar uma coroa, irmão. Isso mostra que se Deus tem uma coroa preparada para você, é porque você foi escolhido, amém?
Então deixa eu te dizer algo, irmão. Apocalipse também diz que seja fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Quantos quer uma coroa essa, meus irmãos? Bem grande. Mas deixa eu te dizer algo. Para você desfrutar da porta, da segunda porta que nós estamos aqui, é crer. A porta para ser vencedor não é somente crer, é obedecer. Para ser vencedor tem que obedecer. Infelizmente, ou felizmente, não sei, vai do seu coração. Muitos serão salvos pela glória de Deus, mas a maioria, ou muitos, serão escolhidos para ser vencedores. Quero concluir te dizendo, Jesus é a porta de acesso à sua vitória. Falo tanto da vitória nesse mundo, quanto na vitória dos seus prazeres passageiros nesse mundo. E se render à vontade de Deus, de fato, será para poucos reinar com Jesus. Afinal, não tem nada a ver com querer reinar, e sim ter clareza de ser escolhido por Ele e obedecer ao chamado. Então, o primeiro ponto para mim pincelar, e nós chamar o Gu, cadê o Gu? O primeiro ponto é, as portas já estão abertas sobre você, amém? Amém, irmão? Amém. Então, está tudo liberado sobre você. Segundo, o templo já foi inaugurado, o novo templo já foi inaugurado. Você precisa viver a segunda glória, a glória da segunda casa. E o terceiro, as portas estão abertas para que entre o Rei da Glória. Então Jesus já nos ensinou que podemos desfrutar por acesso, por fé. Jesus já derramou através da cruz do Calvário a segunda glória, a glória da segunda casa. Agora precisamos do terceiro acesso, que é o que? Atrair o Rei da Glória para que Ele venha em volta. E como que nós atraímos o Rei da Glória? Obedecendo o chamado, não tem outra forma. A Bíblia diz que Ele virá quando todos ouvirem o nome dEle. Tem muitas pessoas que não conhecem ainda, irmão. Tem muitas pessoas que não têm ainda esse acesso, não conhecem essa porta chamada Jesus. E nós, como povo escolhido de Deus, devemos ser esse acesso para que eles conheçam Jesus. Fique sobre os pés. Gostaria que